Éternel, merci pour l'amour immense qui est la parole que tu as manifestée envers nous, l'humanité, en envoyant Jésus-Christ afin qu'on devienne ses imitateurs en marchant dans la sanctification. Hébreux 12:14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 7:3 montre que l'amour envers toi consiste à garder tes commandements aux paroles. Le feu éternel sur réel. Je ne vais pas. La grâce de Dieu. Shalom bandeko. Toda. Ndeko lobi pantalon ya basi ezali. Amado disse que a calça de mulher Pantalon ya mibali pe ezali. Kobomana omwinda te. não paga ainda lâmpada, acende ainda. A calça também de homem. Eloko bozobosana Satana aleki yo na mayele. O que todos os seres humanos estamos aqui, estamos a esquecer, o diabo é mais sábio do que você. Na mokili olosenga molimo mosantu. Aqui no mundo está pedindo mesmo precisamente o Espírito Santo Atambusa yo. para te guiar. Oboyi. Você está a negar. Tokale loko. Kasi koyo. Vamos ver uma coisa sua agorinha. Mama, yaka. Mãe, vem, levanta. Irmãs, se levanta. Baluka ta l'église. Vira, olha a igreja. Tiamo panzi boy. Fica de lado, de lado. Tala marque oza na pantalon na ye. Olha a marca que está na sua calça que ela meteu. Ozomona te que eza 666. Você não está a ver que é 666? Yango 6. Está aí Yango 6. 6. 6. Yango 6. Está aí 6, 6, 6. Que Não estão a ver? Tango a côté a combien de personnes bamoni? Quando ela entrou aqui, você viu que a calça que ela usou tem marca de 666? Biloko bozo défendre yango yo. São essas coisas que estamos a tentar se complicar. Satana bino bozo sakana. Esse diabo que você só está a brincar, A sakana rate. o diabo não brinca. Na la question ka geloko amuke. Eu só te mostrei uma coisa pequena. Soki tango ezala kebele. Se tivéssemos mais tempo, Mususu azawa azana ngo na ngai na bibisango. outro também está mesmo sentado aí, a calça que ele meteu também tem marca de 666. Olie obondela nzambo senga esprit ya discernement. Est-ce que message o bazo pesa eza ya yoto ya yote ya solo to ya lokuta yo ozo discuter. E vem de você orar a Deus pedindo discernimento do Espírito Deus. A mensagem que tu ouvi vem do Senhor ou não, mas você está a querer criar discussões. Papa bolimbisanga. Papa me Sala perdoe, musala nzambe. eu estou aqui de pé só para fazer a obra de Deus. Ndeko moka lo likamba Facebook. Há um amado que disse sobre o Facebook, Que não há mesmo tempo. lobi bobongisela nga tableau wana. Amanhã, por favor, vão me colocar um quadro aí à frente. Nanga na yo. Você comigo. Na ko expliquer par rapport ya téléphone. Eu vou te esclarecer acerca do telefone. Tokosala calcul nga na yo bokotiela nga informaticien liboso. Alguém informático vai estar aqui à frente amanhã. Nga na koyebiso oyo Yesu Kristo alakisaki. Telefone eza mabe te mais eza mabe na kati telefone. Eu vou te explicar o que Jesus disse. O telefone não é mal, mas o que está dentro do telefone é que está mal. Diable basalaka ne jeté. O diabo não se aventura com ele. Moto nyonso azokufa na kati ya masumu place azokende azosutuka. Toda pessoa que morreram hoje, morreram no pecado, onde que eles estão se assustaram o que eles estão a ver. Bato baza kuna baza na besoin bazonga lokola yo. O que estão naquele mundo dos mortos precisam voltar aqui no mundo dos vivos como você e eu. Mais yo ozosala aventure. Mas você está aqui, está se aventurar. Eza vie na yo sali eza personnel hein. É a tua própria vida, amado, a salvação individual. Oyo nga na yebi naza na tango moke na mokili pona koloba message ya Nzambe après na kufa na zonga. O que o Deus me mandou tem pouco tempo na terra para falar de Deus e em pouco tempo vou morrer, vou voltar. Shalom bandeko. A paz do Senhor, irmãos. Tozokota lelo na partie ya mibale. Hoje vamos entrar na segunda parte. Na eteni ya mibale. Na segunda etapa, Tozolobela liwa ya mokristo. vamos falar sobre a morte de um cristão. Na liwa ya mokristo. Na morte de um cristão, Ezali message oyo Yesu Kristo apesaki nga na 2013. é uma mensagem que Cristo me deu no ano 2013. Octobre 2013. No mês de outubro de 2013. Eza message oyo É uma mensagem eya pona ko reconforter ba Kristo.
que veio para poder fortalecer os cristãos. mpo kuna nalobelaka lola Porque lá eu falo do paraíso, mpe nazolobela makambo nini oyo eza barealité na lola mpe na mokili. e estou falando sobre as coisas que são reais no paraíso e ao mesmo tempo aqui na terra. Foto na nga oyo eza liwa ya mibale. Esta minha fotografia que está projetada lá é quando morri na segunda vez. Babambanga libanga na mutu. Matiraram com a pedra na cara, na testa, Libanga ya munene. uma pedra grande. Oyo nyonso eza pota. Isso tudo que está na cara é uma ferida que estás a ver. Batasha makila. Estás a ver aí sinais de sangue. Libanga babambaki nga. A pedra que me atiraram, Makila ebandaki kokita. o sangue começou a verter, Me komi na ngonga moko ekomi ozonga na mutu. mas chegou a certo tempo, o próprio sangue começou a voltar de novo na cabeça. Liwa ya mibale nakutana nango na nzela hémorragie interne. A segunda morte me encontrei através de hemorragia interna. Awa Aqui, esi na kati deja motema. essa fotografia que estás a ver projetada, eu já não estava em vida. Bakendaka na nga na Saint Joseph. Me levaram no São José. E na Saint Joseph basalaki réanimation. Lá no São José fizeram a reanimação. Esimbaki te. Não deu certo. Bayebisaki bango ke esi nakufi deja. Eles falaram que a pessoa que vocês trouxeram aqui já não tem vida. E na Saint Joseph wana nde esika nzoto na nga ezalaki. Lá naquele hospital de São José, é lá onde havia o meu corpo. Ti bamema nga na Saint Joseph ti nakataki deja motema. Antes de me levar naquele hospital, eu já não me encontrava em vida. Na 2013 Em 2013, nayambaki deja Yesu Kristo lokola nkolo mpe mobikisi. eu já tinha acolhido Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nayamba Yesu Kristo 2 ans après message ya liboso. Eu acolhi Jesus 2 anos antes da segunda mensagem. Ngai moko namemeli bino message. Eu próprio que estou aqui a vos trazer mensagem. Satan akanganga 2 ans nabongisa relation na Yesu te nsima komona bademon nsima kobetama. O diabo me agarrou durante 2 anos para não arranjar minha relação com Jesus, depois de eu ver os demônios e ser chicoteados. Bongo yo moto ozoyoka osala no nini? E você só simplesmente des a ouvir, vai fazer o quê? Ndeko akokango koleka nga. Ele vai te agarrar ainda mais que eu. Mpona banda kopesa témoignage oyo Para começando a dar a segunda etapa do testemunho, naboyaki mission oyo makasi. eu neguei essa missão. Yesu Kristo ntango nyonso banda otindela nga baange. Jesus cada vez me enviava anjos, Ntango nyonso azoloba na nga na voix audible. cada vez me dizia na voz audible. Nayebisaki ye E eu lhe disse, basali ya nzambe baza ebele na mokili. tem muitos servos no mundo. Bato tinda na mokili baza mitu makasi. Pessoas que você mandou no mundo são cabeça e duro. Bayokaka te. Não andam a ouvir. Ngai mwana moke nde bakoyoka nga. Eu como uma menina, vão me ouvir? Bato wana bakoyoka nga te. Ninguém vai me aceitar. Yesu Kristo alobaka na nga boye. Jesus me disse assim, Yo sala oyo natindi yo. você faça o que eu te mandei fazer. Bandima baboya. Aceitar ou não aceitar, Wana ezali problème na bango. isso é problema deles. Mais eloko nga nayebisi yo Mas o que eu estou a te dizer, loba na bango. fala a eles. Eye kokoma na 10e année Chegou no 10º mês, 2015 é 2015, nde nandimaki kopesa témoignage mbala liboso. que eu aceitei para levantar e dar pela primeira vez testemunho. Mokolo oyo Yesu Kristo abengaka nga na kombo ya Jonas. O dia que Jesus me chamou pelo nome de Jonas, Alobi na nga nakomi inutile. ele me disse, você já agora és inútil. Nazosukola basani ekomo loba. Eu estava a lavar louça, as louças começaram a falar de mim. Mai nazosokolela basani ezoloba. A água que eu lavava a louça, a água começou a falar. Mire eza koloba. A parede da minha casa começou a falar. Basani ezotombwama nga nazotombola yango te. Louça que eu estava a lavar, estava a levantar para si, sem ninguém pegar a louça. Ezalaki jour oyo nazwaki décision ya kopesa témoignage. Foi o dia que eu tomei decisão de começar a dar testemunho. 10 ans après. 10 anos passados, amado. Message ya liboso. Primeira mensagem.
awa tangu na kati motema Aqui, quando eu morri, nabimi na nzoto saí no corpo. na mibimaki na nzoto moko ya pembe. Eu saí num corpo muito branco. Nzoto yango ezongela makasi. Corpo brilhante. Nazalaki pe na robe moko ya pembe ezongela makasi. Eu também estava vestida com vestido tudo branca. Nzoto yango eza ndenge nini? Esse corpo é como? Awa tozomona image ezolakisa bato. Aqui estamos a ver a imagem e pessoas. Me bato oyo tozomona baza na nzoto lokola nga na yo te. Mas essas pessoas que estamos a ver aí não têm corpo igual a você e eu. Baza na musuni te, Eles não têm carne, baza na mukuwa te. não têm osso. Eza bakor to banzoto eza composé na lumière. São corpos compostos com a luz. Banzoto oyo Esses corpos ezopesama mokolo moto andimi koyamba Yesu Kristo lokola nkolo pe mobikisi. está a ser dado na pessoa no primeiro dia que ela aceita Jesus para que ele seja o seu Senhor e seu Salvador. Ebengami na kombo ya nzoto ankembo. Foi chamado corpo de glória. Nzoto oyo ozokende ozwa yango nsima liwa te. Este corpo você não vai recebê-lo depois da morte. Ezali nzoto oyo ozwi yango mokolo oyo yambaki Yesu Kristo lokola nkolo pe mobikisi. É corpo que você recebeu no primeiro dia que você aceitou Jesus como Senhor e teu Salvador. Na lola tango bazolakisa nga bato na mokili ba Kristo. Lá no paraíso, quando começaram a me mostrar os cristãos estão na terra, Natikala komona mokristo na nzoto oyo te. eu não cheguei a ver dos cristãos que estão na terra nesse corpo humano. Nkolo na ba ange na likolo na ba oyo nyonso baza likolo bamonaka ba Kristo deja na nzoto na bango ya kibo Kristo. O Senhor, junto com os anjos lá no céu, ele costuma ver todos os cristãos, na verdade, aqui com este corpo da glória. Na mimonaki na robe ya pembe, robe ezanga tache. Eu me encontrei, eu estava vestida com vestido tudo branca, sem mácula. Robe wana Aquele vestido eza symbole ya kibo santo. é símbolo de santidade. Epesameli na yo mokolo yo yambi Yesu Kristo lokola nkolo pe mobikisi. Aquilo foi te concedido no primeiro dia que tu aceitou Jesus para que ele seja teu Senhor e Salvador. Mokolo oyo yambi Yesu Kristo lokola nkolo pe mobikisi. O dia que você aceitou Jesus como Senhor, teu Salvador, Tala tango zalaki na masumu ndongo zalaki salite. olha quando você estava no corpo do pecado, como que você era suja. Tango yambi Yesu Kristo lokola nkolo pe mobikisi. Quando tu aceitas Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, Yesu Kristo esengela pesa yo robe ya pembe. Jesus Cristo deve te entregar uma túnica branca. Robe wana ya pembe Aquela túnica branca, tango kokufa quando morreres, ekoki kozala na tache ata mukete. não pode ter uma mácula nenhuma. Tache ya muke na robe na yo okokota lola te. Uma pequena mácula nessa túnica branca vai te impedir para você não entrar mais. Tache na robe na yo ezali nini? Essa mácula na tua túnica, o quê? Soko sali lisumu na mokili yo moto oyo yambaki Yesu Kristo lokola nkolo pe mobikisi. Você que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Tache ye na robe na yo. quando tu comete pecado, então aquela mácula vem no teu vestido. Osali lisusu lisumu Cometeste mais o pecado, tache ye. vem mais uma mácula na tua túnica. Tango za koyambola te. Quando você comete e não confessa, Tango zobongisa relation no na nzambe te. quando não estás a arranjar tua relação com Deus, Robe na yo ekotonda na batache. então a tua túnica será cheia de máculas. Mais soko confesse masumu na yo. Mas quando tu confessar o teu pecado, Oleli ngolu ya nzambe. chorando a misericórdia de Deus, Obeleli makila Yesu Kristo. pedindo o sangue de Jesus, Makila Yesu ekoya kosokola robe na yo. o sangue de Jesus virá para poder lavar a tua túnica. Ndenge Yesu Kristo apesi yo robe oyo eza na tache te. Como Cristo te entregou essa túnica sem mancha, Mokolo kokufa esengeli ozonga na robe oyo eza na tache te. o dia que você morrer, deverá regressar com essa túnica sem mácula. Pona nini? Por quê? Na lola bato na masumu baokota te. Lá no paraíso, todos os pecadores, ninguém entrará lá. Bato na masumu baza na esika te. Todo que é pecador, no paraíso não há lugar para eles. Tango na bimi na nzoto,
Quando saí do corpo, eloko ya liboso natalaki nzoto nazalaki nango wana. a primeira coisa que eu olhei, o corpo que eu tinha, humano. Naye kotala robe, Olhei a túnica, natali robe na ngai. olhei a minha túnica. Tango natali robe na nga, Quando olhei, ba ange mibale bazalaki wana. havia lá 2 anjos. Baboti na nga bazalaki wana. Havia lá meus pais, Bandeko bazalaki wana. minha família também. Wana sina kati motema. Eu já estava morto já, aquilo tudo no mundo dos mortos. Nayoki makelele bandi na ba oyo bazalaki wana. Ouvi, o barulho começou naqueles que estavam lá no meio. Nakopusa na ti esika bazali. Aproximar-me até onde que eles se encontravam. Bango bazomona nga te. Eles não estavam a me ver mais. Nga nazomona bango. Eu estava a lhes ver. Nakotala bango. Olhando a eles, Nakoyoka makelele mati makasi. ouvindo tanto barulho subir, Na baluki na nga. eu dei as costas a eles. Nakomotala nzoto na nga. Comecei a controlar o meu Nakomotala corpo. robe na nga. Comecei a ver a boniteza do meu vestido. Nzoka nde makelele babandaki kosala eza babandaki kolela nga mpo na kufi. Afinal, o barulho que eles estavam a fazer, eles estavam a me chorar porque eu morri. Mokolo okufa mokristo O dia que você morrer como cristão, nyonso eza lokola makambo ya mokili oyo tudo que você conhece como as coisas desse mundo, na moto no eza so te. na tua cabeça nenhum dessas coisas vai ter mais. Ata bazobeta masasi sikoyo Mesmo que estão a te dar tiro agora, bayebisi yo boya yesu kristo, vão te dizer nega Jesus. babeti yo masasi mpo oboyaki kotika yesu kristo. Vão te dar tiro porque você negou de deixar Jesus. Nzoto na yo ekoti lisasi, O teu corpo vai receber bala, eyoki pasi. vai sentir dor. Me ntango ame ezobima na nzoto na yo, Mas quando a tua alma sai do teu corpo, okobosana nyonso pasi wana ekozala lisusu te kuna. você vai esquecer tudo lá, nenhum pingo de dor que você vai sentir mais. Ata batiaki singa mpo na kopandra yo mpo na yesu kristo, Mesmo que te colocar uma corda para te matar por causa de Jesus, ntango ozokufa se você está a morrer, pasi nyonso obosani yango. aquela dor toda vai desaparecer. Ntango nabimi na nzoto nazomitala baange bayebisi nga balobi ngonga ekoki esengeli tokende. Quando saí do corpo físico, então comecei a me controlar. Os anjos me disseram que o tempo chegou, temos que ir. Tobimi na portail ya liboso, Saímos no primeiro portão, toye kobima na porte principale. saímos na porta principal. Ezalaki na échelle moko, Havia uma escada. échelle wana eutaki na mokili Aquela escada veio, saiu da terra, emata likolo. subiu até lá no céu. Niveau nango ya liboso O primeiro nível ezalaki na ebandeli ya porte, começou no princípio da porta, emati likolo. subiu até em cima. Baange basimbi nga, Os anjos me pegaram, totelemi na niveau ya liboso. ficamos no primeiro nível. Lipata moko ye ezingi biso. Havia uma nuvem que vinha nos cobriu. Ntango lipata wana ezingi biso, Quando aquela nuvem nos cobriu, tokomi komata lokola bato baza na ascenseur. começamos a subir como se fossem pessoas que estão no elevador. Tomataki na distance moko ya molai makasi. Nós subimos numa certa altura muito longa. Tokomi esika moko, Chegamos num certo lugar, lipata wana elongwe. aquela nuvem desapareceu. Ezalaki lokola ascenseur bato babimi. Era como se fosse um elevador que ajudou pessoas a sair. Naye komona esika moko Eu vi um lugar, kitoko. amado, bonito. Eza na ndako moko te batongi na mokili ekokani kuna. Não tem nenhuma casa neste mundo que é bonito como lá. Eza na parti moko te na mokili oyo eza lokola kuna. Não existe nenhuma parte no canto do mundo mais bonito do que lá. Poto bozoluka kokende Tentamos ir. ekokani na kuna te. Ou a Europa que você cobiça aí, não se igualou. Na bandi kotala esika wana, Eu comecei a olhar aquele lugar. na mitali nalobi esika oyo kitoko boye ndenge nini. Eu olhei e disse, mas esse lugar é muito lindo. Na Bom, kokota ya porte nango, a entrada da porta eza na tapi moko, tem um tapete. eza en or. Aquele tapete tem ouro. Tapi wana, Aquele tapete, soko okoti na lola, você entra no paraíso, tapi okotambola nango ya or.
O tapete que você vai pisar, tudo será de ouro. ntango ozoleka na tapi oyo Quando estás a passar nesse tapete, nde esika bakofelicite yo. é onde você serás agradecido. natali esika tozalaki Olhei onde estávamos, namoni bandako eu vi casas, bandako ya kitoko. casas bonitas, bandako yango ezali ya minene, casas grandes, ya mike, pequenas, ya milai, alto, ya mikuse. baixinho, misusu eza na fondation, outros só estão no alicerce, misusu bazotonga. outros estão a edificar. ange ayebisi nga O anjo me disse, sœur Irène, irmã Irene, awa toza na lola. aqui já estamos no paraíso. ntango natali Quando olhei, namoni lola. eu vi paraíso. ndeko Amado, sala makasi okota na lola. faz esforço de entrar no paraíso. liboso ya nzambe, À frente de Deus, liboso ya baange ya nzambe, à frente dos anjos de Deus, likolo, no céu, mabele, na terra, na yo moko témoin. e você próprio testemunho. nga nazoyebiso oyo nga namonaki. Eu estou a te explicar o que eu vi. sala makasi okota lola. Faz mesmo esforço de você entrar no paraíso. nazika na lifelo, Eu queimei-me no inferno, nakota pe na lola. entrei também no paraíso. soki okoti na lola te, Se você não entrar no paraíso, lifelo ezozela yo. o inferno está à tua espera, amado. e lifelo O inferno eza place ya kokende te. não é um lugar para você ir. sala makasi okota na lola. Faz mesmo esforço para você entrar no paraíso. ntango natali lola nayoki esengo. Quando olhei o paraíso, senti-me muito alegre. toza na bakaro te na lola. Lá no paraíso não temos mosaicos. na lola eza na badiamant na baor. Lá no paraíso só tem ouro e diamantes. na lola eza na bangomba bamontagne ya or. Lá no paraíso tem montanhas de ouro. bandako etongami na lola eza na or na diamant. As casas edificadas no paraíso estão edificadas em diamante e ouro. ange alobi eza bandako oyo bakristo bazotonga yango ntango baza nanu na bomoi na mokili. O anjo me disse, são cidades, são casas que os cristãos constroem enquanto estão ainda na terra. soki okufi mokristo, Se tu morrer como cristão, nsima liwa okokende okontinue kotonga ndako na yo te. depois da sua morte, não irá continuar a construir a sua casa. na mbala moko toyoki transmission de matériel. E de repente ouvimos a transmissão de material. ange alobi na ngai yaka. O anjo me disse, vem. tokei ti esika ya ndako oyo baange babandaki kobelela transmission de matériel. Fomos até naquela casa onde os anjos gritavam transmissão de material. tomoni baange na ndako wana Vimos os anjos naquela casa, bazoyamba bamateriel estão a receber materiais oyo ezowuta na mokili que está vindo da terra epa bakristo aos cristãos oyo bazotinda na likolo que estão a enviar no céu mpo baange batongela bango ndako. para os anjos começarem a construir casas para eles. nakoti na deuxième partie déjà. Eu já estou na segunda parte. ntango nazolobela bakristo Quando eu estou a falar sobre cristãos, na mokili oyo toza neste mundo que estamos, tolobelaka bavrai chrétien na bafaux chrétien. nós falamos dos verdadeiros cristãos e os falsos. me na lola balakisanga ke baidentité eza mibale na mokili. Mas no paraíso me mostraram só aqui no mundo temos duas identidades. oza na yesu kristo oza mokristo. Você, se tem Jesus Cristo, tu és o cristão. e ntango oza na yesu kristo mobimba na yo esengeli omikotisa. E quando tu estás com Jesus, completamente você deve se entregar. ntango oza na yesu kristo ozwi lokolo moko bimisi libanda ozosepelisa nzoto na mokili oyo oza ya yesu kristo te. Quando tu estás com Jesus, mas ao mesmo tempo um pé fora, outro pé dentro, lá no paraíso, você não é cristão. oza ya satana. Tu és do Satanás. bakristo Os cristãos na bato na masumu
com os pecadores. nde baidentité oyo eza na lola. Lá no paraíso, essas duas identidades que estão lá. Tango tokomi na ndako wana, Quando chegamos naquela casa, ange alobi na nga tala na se. o anjo me disse, olha na terra. Kuna namonaki nini? O que eu vi? Na ndako oyo ya liboso, A primeira casa eza ndako ya mokristo moko akufi nanu te na mokili. é uma casa de um cristão que ainda é vivo na terra. Mokristo wana na mokili Aquele cristão no mundo, abandaki kotosa baprincipe oyo esalaki ete baange batongele ndako. ele obedecia os princípios que permitiam os anjos edificarem casa para ele. Na lola No paraíso, eza na baange oyo batongelaka bakristo ndako. temos anjos que costumam construir casa para os cristãos. Endako wana E aquela casa, ozotonga ngo ntango oza na bomoi na mokili. você está a construí-lo enquanto vives aqui na terra. Na lola baange wana musala na bango ezali yo otindelaka bango bamateriel mpo batonga ndako. Lá no paraíso, os construtores, que são os anjos, eles guardam você, enviando para eles o material para eles edificarem casa para você. Soki yo otindi te Se tu não enviar, baza na mosala te. eles lá não têm trabalho. Mosala na bango ezowuta epa na yo. O trabalho deles depende de ti. Ntango totali na se, Quando olhamos embaixo, mokristo wana namonaki azwaki juste bible na ye afongoli mpe azotanga. aquele cristão, eu simplesmente lhe vi, pegou a sua Bíblia, abriu e ela estava a meditar. Abandaki kotanga ye moko. Estava a ler sozinho. Nini ezosalama? O que está acontecendo? A partir ya lola tozotala mokili. A partir lá do paraíso, estamos a olhar na terra. Moto oyo azotanga bible, Esta pessoa estava a ler a Bíblia. makomi oyo azotanga, O que ela estava a ler, tomoni yango ezobima na bible. vimos, começou a sair na Bíblia. Ebandi komata likolo, Começou a subir. ezomata likolo. Estava a subir. Me na mokili moto oyo azomona eloko te. Mas aqui na terra, o homem que estava a meditar não estava vendo nada. Ntango ekomi na ndako na ye liboso baange oyo bazotongele ndako, Quando chegou à frente da casa que os anjos estavam a edificar para ele, ebongwani bamateriel oyo baange esengeli batonga ndako na ye. transformou materiais que os anjos necessitavam para a construção da sua casa. Baange bazokontinue otongele ndako. Os anjos continuaram a construir a casa dele. Ntango nyonso ye azotanga bible, Cada vez que ela lê a Bíblia, baange bazotindela ye bazokoyamba bamateriel. os anjos recebiam materiais. Baange bazoyamba ntango nyonso bamateriel. Os anjos recebiam material cada vez. Soki akati, Se ele para de ler a Bíblia, baange mpe bakati. os anjos também param de trabalhar. Soko afongoli bible, Se ele abrir a Bíblia, baange babeleli, os anjos bazotinda bamateriel. vão gritando que o material está vindo. Principe ya liboso mpo otonga ndako na yo na lola, Primeiro princípio para você construir a sua casa no paraíso, mpo ozala moto oyo atangaka bible, você tem que ser aquela pessoa que leia muito a Bíblia, oyo atangaka bible ye moko. que leia a Bíblia sozinho. Toye koyoka lisusu bazotinda bamateriel. Ouvimos mais que lá, estão a mandar material. Ange ayebisi ngai yaka. O anjo me disse: venha. Ntango alobi na ngai yaka, Quando me disse vem, tokei ntina ndako wana babandaki kobelela bazotinda bamateriel. fomos até naquela casa que estavam dizendo que estão enviando material. Ntango tokomi kuna, Quando chegamos lá, toye komona mokristo moko na mokili ntango batalisi nga na se. quando me mostraram, vimos um cristão na terra. Mokristo wana abandaki kobondela. Aquele cristão estava a orar. Abandaki kobondela ye moko. Estava a orar sozinho. Principe ya mibale, Segundo princípio, mpo otonga ndako na yo na lola, para construir a sua casa no paraíso, ifo ozala moto oyo abondelaka ye moko. você tem que ser aquela pessoa que ora individualmente. Etango ozobondela yo moko, Quando tu oras individual, maloba ozobimisa, as palavras que saem na tua boca ezomata, tá subir, ezomata. tá subir, Ekomi na lola, chega no paraíso, ebongwani bamateriel vai transformar-se em materiais oyo esengeli batongelo ndako. que poderá permitir que edificam a tua casa. Monene ya ndako na yo,
A grandeza da sua casa, ezali na ntango oyo yo ozozwa liboso ya nzambe. dependendo do tempo que você leva na presença de Deus. Soki obondelaka moke, Se tu ora pouco, otangaka bible ntango moke, tu lê a Bíblia em poucos minutos, bakosalela ndako ya monene te. não vão fazer uma casa grande para você. Ndako na yo ekolandisama na lolenge oyo yo oza kotosa mibeko. A sua casa dependerá da maneira que tu obedeces à lei de Deus. Toyoki lisusu bazotinda bamateriel. Ouvimos mais. Estão a mandar materiais. Ange alobi yaka. O anjo me disse, venha mais. Ntango alobi na biso alobi na ngai yaka, Quando me disse, vem, toke na ndako wana, fui naquela casa. seri ren tala na se. Me disseram, olha embaixo. Ntango natali na se, Quando olhei embaixo, naye komona bakristo oyo babandaki koluwe mpe koadore nzambe. eu vi ver os cristãos que adoravam e louvavam a Deus. Troisième principe ezali la louange et l'adoration. Terceiro princípio é o louvor e a adoração. Baoyo nyonso baluwaka mpe baadoraka nzambe, Aqueles que adoram e louvam a Deus, batindaka bamateriel na bango likolo. ele costuma enviar seus materiais lá no céu. E ange ayebisi nga, O anjo me disse, seri ren, irmã Irene, ebele ya banzembo bozoyemba na mokili emataka na lola te. muitos hinos religiosos que vocês cantam na terra não sobem no céu. Ebele ya baoyo bozobenga bamusicien chrétien, Muitos daqueles que vocês no mundo chamam cantoras e cantores cristãos, nzambe esi abwaka bango. Deus já lhe rejeitou há bastante tempo. Wana ezalaki na 2013, Isso foi no ano 2013. yesu kristo asukisaka message wana place wana É lá onde terminou essa mensagem mpo na louange mpe adoration. para o louvor e adoração. Toye kokoma na 2016, Chegamos no ano 2016. yesu kristo atindaki ange moko aya kozwa nga. Jesus Cristo enviou um anjo à minha boca. Ntango na bandaki kobondela na priere ya 0 heure, E quando eu comecei a orar na oração das meia-noite, ange wana abetanga na pandi, aquele anjo me tocou aqui na costela mbala moko na bimi na nzoto, e de repente eu já não me encontrava no corpo. tobandi kokende. Começamos a subir. Ntango tokoti na lola, Quando entramos no paraíso, kokota ozokota na lola, amado, entrar só no paraíso, ekoteli na yo só a tua entrada esengeli bayamba yo. devem te acolher. Bayambaka bato lolenge nini? Como que se acolhe lá pessoas? Boyei malamu. Sejas bem-vindo. Soyez la bienvenue. Sejas bem-vindo. Tango tozopusana, Quando nos aproximávamos, nayaki komona elenge mobali moko. eu vi um jovem rapaz. Tango tozopusana, Quando aproximávamos, ange alobi na nga, o anjo me disse, seri reine, irmã Irene, awa toza na lola. aqui estamos no paraíso. E na lola wana, E lá no paraíso, bato oyo bazalaki wana bazocontinue, o que estavam lá estavam a continuar. bazoloba na nga boyei malamu. Estavam a me desejar boas-vindas. Ange ayebisi bango, O anjo lhes disse, seri reine akufi te. irmã Irene não está morta. Aye po azwa message bongo azonga. Ela foi enviada aqui para receber uma mensagem e regressar ao mundo. Babandaki koloba lisusu seri reine félicitation. Começaram a me felicitando, felicitação. Seri Irmã reine Irene. boyei malamu. Irmã Irene, seja bem-vinda. Ange aye koyebisa nga, O anjo me disse, soki bazoloba félicitation, estão a dizer felicitação. bakanisaki yo okufi. Eles pensaram que você morreu. Yango omoni, É que viste? nayebisi bango ke okufi te. Eu lhes falei que tu não estás morta. Oye kozwa message mpo ozonga. Vieste à busca de mensagem e depois regressar. Ntango alobi na bango bongo, Quando lhes falou assim, batikaki koloba félicitation. pararam também de chamar ou de me felicitar. Ange akontinue koyebisa nga, O anjo continua a me dizer, mokristo nyonso soki akufi, todo que é cristão se ele morre, esengeli bafelicite ye. ela deve ser felicitada. Mpo na nini? Por quê? Mpo na kokufa mokristo na mokili oyo ange alobi eza maseki te.
para morrer como cristão neste mundo. Ange O alo- anjo disse não é difícil. Anjo alobi so- Não é coisa fácil. ange alobi soki okufi mokristo na mokili oyo seki olongi bitumba munene na satana. O anjo me disse: se você morrer como cristão neste mundo, significa você vencer uma grande batalha com Satanás. Nga na okufa mokristo. Eu morrerei cristão. Satana olonga nga te. O diabo nunca vai me convencer. E soki eza na bato oyo bakotia ye mal à l'aise na mokili ti suka vi na bango nga nazali. Se há pessoas que vão incomodando o diabo até no fim das suas vidas, eu estou no meio daquelas pessoas. Ange alobi kokufa mokristo eza maseki te. O anjo disse, amado, morrer como cristão não é coisa fácil. Seki olongi bitumba munene na satana tango ozalaki na mokili. Quer dizer que você venceste uma grande batalha com Satanás enquanto vivias no mundo. Yango soko okomi awa, il faut bafelicite yo. É por isso que quando você morrer, chegando lá, você deve ser felicitado. Tango tokontinue, Quando continuamos, elenge mobali oyo tomonaki esse jovem rapaz que vimos atunaki nga Irene ça va? me perguntou: Irene, tudo bem? Nga nazongiseli ye ça va. Eu lhe respondi: tudo bem. Ange atuni nga oyebi ye. O anjo me perguntou: você conhece ele? Nayebisi ange nayebi ye te. Eu disse: no anjo, não lhe conheço. Ange azongisi oyebi ye. O anjo respondeu: não, você lhe conhece. Nayebisi ange nayebi ye te. Eu disse: no anjo, nunca cheguei a lhe conhecer. Ange alobi na ngai ya misato oyebi ye pe atika nga naloba te. O anjo me disse na terceira vez: você lhe conhece, não me deixou mais falar. Atie loboko boye. Meteu a sua mão assim. Namoni na image ndenge mokili na biso makambo elekaka. Eu vi na imagem, neste nosso mundo, como que as coisas correm. Naye komona moko ya bapasteur ya ECC akufa. Eu vi dos pastores da ICC já morreu. Nayebisi ange. Eu perguntei ao anjo: Mais ozolakisa nga papa Louis Mwanda. mas o que você está a me mostrar? Esse Papai akufa Luiz Mwanda, deja. já é falecido há muito tempo. Balakisaki nga pasteur oyo. Me mostraram esse pastor, Esse akufa deja. já morreu há muito tempo. Ange alobi na nga. O anjo me disse: Oyo oza komona pembeni na yo. o que você está a ver no teu lado Ye wana nde pasteur Louis Mwanda oyo akufa. é aquele pastor Lumwanda que você conhecia no mundo que já morreu. Na mokili akufaki na une soixantaine d'années. No mundo morreu com Une soixantaine d'années. morreu com 61 anos de idade. Awa aza na 30 ans. Lá no paraíso ele simplesmente tem 30 anos. Et na 30 ans ezalaki mpasi na reconnaître ye. E 30 anos era difícil para ele reconhecer. Ezalaki mpasi na reconnaître ye. É difícil para ele reconhecer. Ange aye koloba na nga. O anjo me disse: Yebake mokristo soko akufi. saiba que o cristão se morrer, Age na ye ekitaka. a sua idade diminui. Mpo na nini? Porque Adorateur ntango azozonga mpa nzambe o adorador, quando regressa a Deus, esengeli azonga na makasi. ele tem que regressar com aquela energia de jovem. Tokendaka kokutana na mwasi ya pasteur wana. Fomos se encontrar com a mulher daquele pastor. Mwasi ayebisi biso ke mobali na ye akufaki na 65 ans. A mulher nos informou que o seu marido faleceu com 61 anos. Yeyo tokendaki. Essa mulher daquele pastor, Awa onde na ndako fomos, na ye. aqui na casa dele, Tokendaki komona mwasi na ayebisi biso mobali na ye akufaki na 65 ans. fomos visitando a esposa e a esposa nos disse que o seu esposo faleceu com 65 anos. Tokontinue kotambola na ange. Continuamos a andar com o anjo. Tokomi esika moko. Chegamos num lugar. Esika oyo tokomaki. Onde chegamos, Naye komona moto moko. eu vi uma pessoa. Moto oyo namonaki. A pessoa que eu vi, Ye balakisaki ngai ye te. eu não me mostraram ele. Nayebaki ye par rapport ya parure na ye. Eu lhe conhecia através da sua aparência. Ndenge azalaki na mokili. A sua aparência, conforme que ele estava no mundo. Ango namoni ye. Eu quando lhe vi, Nagangi frère Alain Moloto. eu disse: irmão Alain Moloto. Frère Alain Moloto. Irmão Alain Moloto Aza moko ya ba musicien congolais oyo akufa.
Quando chegamos à frente dele, natali ye nalobi frère Alain Moloto lhe olhei, lhe chamei, irmão Alain Moloto. nayebisi ange Eu disse no anjo, nga eu nakozonga su mokili te já não vou regressar no mundo. ndenge nzoto na ngai etikali kuna Como meu corpo humano ficou lá. bolobaka nzoto yango ekufa nango Aceitam que aquele corpo que ficou lá na terra morre para sempre. nga nakotikala awa Eu ficarei aqui. so nzambe alakisi yo ata seconde moko gloire na ye Se Deus pelo menos te revelar, pelo menos num segundo a sua glória, okanga na eloko te na mokili oyo você vai odiar e não vai precisar mais nada que existe nesse mundo. mokili oyo eza nango na eloko ya kitoko te Amado, este mundo que você veja não tem nada precioso. ange ayebisi nga alobi ser irene oye kozwa message esengeli ozonga na mokili O anjo me disse, irmã Irene, você vieste aqui à busca de mensagem, tens que regressar no mundo. frère Alain Moloto alobi ser irene zonga na mokili osala lisusu makasi oya nde awa nsima liwa O irmão que estamos a ver na fotografia, ele disse, faz esforço, volta no mundo e faz esforço de regressar de novo aqui, onde você está. nayebisi bango mokili yango eza mabe ntango nyonso ezobeba Eu disse, o mundo não presta, porque cada dia que passa, o mundo está a se estragar. bato baza na mokili bazoyoka te O que estão no mundo não estamos a entender. botika nga natikala botinda mutu mosusu Me deixa para mim ficar aqui, enviam outra pessoa. bayebisi nga balobi te Me mandaram, me disseram que não. nkolo yesu akristo alobi yo nde fozonga na message O Senhor Jesus nos disse, és você que tens que voltar com a mensagem. nayoki nzembo moko ebanzi kobeta Eu ouvi uma música começou a tocar. frère Alain Moloto na lieu de repos aza na 35 ans Irmão Alain Moloto, lá no lugar de repouso, ele tem 35 anos de idade. akufa na liwa ya pasi na mokili Esse irmão morreu, sofreu demais aqui na terra. frère Alain Moloto lelo azoseka na esengo na bokonzi ya nzambe Irmão Alain Moloto hoje está a sorrir lá no paraíso de Deus. nzembo na ye bandi kobeta oyo naza ya yesu naza yo yesu opona ngai mpo natatola bilembo ya bolingo bwa yo kati na bato otia ngai elembo ya bokonzi bwa yo mpe otangela ngai nkembo na yo mpo te mitema ya bato misopana na masanjoli liboso na yo nkolo naza ya yesu yatondi nga motema mpe alati nga molimo mpo te nazala mosali kati na ye mpe esaleli na maboko na ye. satana Satanás, na baadepte na ye com seus adeptos, bayoka ouçam, nakoderange bango kino suka bomoi na ngai na se ya mokili eu vou nos incomodar até no último dia da minha vida aqui na terra. alongaka nga mbala liboso kokotisa nga na lifelo Ele me venceu pela primeira vez quando me levou no inferno. enfer wana Aquele inferno, ntango nga naza na mokili enquanto eu estava no mundo, bato baokende te baobima enquanto eu estou no mundo, ninguém irá lá. Muita gente vão sair. abuka nga panzi Ela pode me quebrar a costela, abuka nga makolo pode me quebrar as pernas, ayebaki aza na affaire na nga mas ela saiba que ela tem problema sério comigo. bandeko nango yesu kristo akufelaki bakobongola mitema Os meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus morreu a favor deles, eles vão ter que se converter. ntango nayoki natuni bango boyembaka nzemba frère Alain Moloto Eu, quando ouvi, perguntei: costumam cantar música do irmão Alain Moloto? bayebisi nga balobi te totia yango mpo toexplike yo eloko moko Disseram que não, nós metemos essa música para te dizer uma coisa. ebela banzembo bozoyemba na lolemataka te Muitas músicas religiosas que nós aqui cobiçamos, lá no paraíso, muitos desses aí não chegam. eza na bacondition mpo nzembo emata na lola Existem condições para que a música religiosa chegue no paraíso. condition ya liboso il faut source ya nzembo wana ezala nzambe ye moko A primeira condição, a fonte ou a respiração daquela música deve basear no Deus ele próprio. ezala nzembo oyo nzambe apesi yango na mosali na ye par inspiration Tem que ser uma
no dia enviado por ele próprio Deus através da expiração. wana nalola ekomata Ali aquela música subirá. ya mibale Segundo, mpo nzembo emata nalola segunda condição para a música subir no paraíso, esengeli ezala mpe nzembo ezoreconnaître misala ya yesu kristo. tem que ser aquela música que está a reconhecer as obras do nosso Senhor Jesus Cristo. nakokopesa bino exemple ya nzembo moko papa ale ayemba Eu posso vos dar um exemplo de uma das músicas do nosso irmão que acabamos de ver, cantou. ayemba uta na yeba masiya Ele cantou desde que eu conheci Jesus, posa ya mokili esilanga o desejo do mundo acabou. alobi na mela bomoi Ela disse, bebi água tranquilo. azipa libulu ya motema Aquela água tapou o buraco do meu coração. natika kolukaluka bipai biso Eu cessei de levantar o meu isolo, procurar de um lugar a outro, nazwa oyo ya motuya porque eu recebi o valioso. pauni na ngai ya talo Aquele que é meu escudo valioso, masiya yesu na nga. Jesus, o meu Senhor. Donc azoreconnaître misala ya nzambe Quer dizer que está a reconhecer as obras oyo esalamaki de na Jesus. ekulusu à travers yesu kristo. que foi feito na cruz através de Jesus. ange alobi na nga ebele ya banzembo na mokili emataka te na lola. O anjo me disse, muitas músicas religiosas lá no paraíso, nem pingo, não chega. ebele ya bato na baeglise bakoma baadorateur ya diable. Muita gente, com milhares de igrejas que existem no mundo, tornaram adoradores do diabo. bayembi nyonso basimbikisi te misusu nzambe arejete bango. Não é todos os cantores gospel pegaram feitiço, alguns foram mesmo rejeitados por ele próprio Deus. a cause même ya bakashe na bango ebele bakomosenga Por causa de o pedindo dos seus cachês. eza lokola bobengi nga na ya kotémoigne na Angola. É como fui convidado aqui em Angola para dar esse testemunho. nayebisi paster Rubin ntango nazoya kashe na nga $5,000. Eu vou dizendo no reverendo Ruben que enquanto vou chegar aí, o meu cachê, o valor é $5,000. seke libota nzambe seke libota nzambe ekobeneficie na message te. Quer dizer que o povo de Deus não beneficiará nada naquela mensagem. po $5,000 ntango mosusu bokokangisa yango te. Porque $5,000 se calhar na igreja não vão conseguir juntar esse dinheiro para lhe convidar. nayebisi bino botyanga na hotel ya bien ya koleka na mboka na bino nyonso. E eu tenho que vos obrigar, tenho que me colocar num dos hotéis mais caros daqui da cidade. biloko wana esaliki nzambe arejete bayembi ebele. Essas coisas, o paraíso, Deus rejeitou muitos cantores. Igreja com Deus. ezokotisa na kati ya eglise oyo babengi maladie de l'église. Está a fazer entrar dentro da igreja que nós chamamos a doença da igreja. lelo nalingi to Éternel, merci pour l'amour immense qui est la parole que tu as manifestée envers nous, l'humanité, en envoyant Jésus-Christ afin qu'on devienne ses imitateurs en marchant dans la sanctification. Hébreux 12:14 déclare que sans la sanctification, personne ne te verra. 1 Jean 7:3 montre que l'amour envers toi consiste à garder tes commandements.